Amém, amém. Eu lembro aos irmãos que você que for chegando, deixe sua saudação, né? Deixe o seu boa noite aí no chat. Gostaríamos muito de saber que você está participando aqui com a gente também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, né? Clica no sininho para ativar as notificações e compartilha também a nossa live, né? Nos ajude aí a propagar a palavra do Senhor, convidando pessoas para estar participando aqui com a gente. Então vamos iniciar, que seja uma noite de muito aprendizado, é uma noite bem especial. Então vou passar a palavra agora para o pastor João Paulo Quintela. Já que o Mateus não está aqui, eu vou fazer o papel dele. Quer dizer, um dos papéis dele, né? Galera, papoca o like, compartilha, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí a sua participação. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Salmo 40. A gente vai meditar um pouco, refletir um pouco sobre esse texto tão rico para a cultura, para a tradição e para a espiritualidade da igreja, tá? Eu quero te convidar a ler comigo aí o Salmo 40. Eu vou ler só 10 versículos, e aí, no decorrer do nosso bate-papo, da sua participação, da intervenção do Tiago, do pastor Mano, a gente vai trocando ideias, tá bom? Vamos lá, Salmo 40, versículo 1. Diz assim, eu vou ler aqui, sei lá onde. Deixa eu ver se eu enxergo na Bíblia, tá? Senão eu vou pro digital. Diz assim: depositarei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e me firmou sobre um lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-los, mas não por demais, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pedistes, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Versículo 10. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Amém. Deixa eu fazer aqui uma breve introdução para a gente começar o nosso bate-papo. Eu vou destacar aqui alguns pontos que o salmista está falando, né? Que o salmista está declarando, alguns pontos que o salmista traz, lança luz para a nossa meditação, tá? Lembrando que aqui é uma meditação, é uma reflexão para a gente compreender o plano de Deus sobre nossa vida, tá? Por que esperar no Senhor? Para que esperar no Senhor? O que tem de essência nesse esperar? Eu acho, né? Penso eu que ninguém gosta de esperar, de ficar esperando e tal. Eu, particularmente, sou um cara chato pra caramba com horário, enfim. Acho que ninguém gosta de ficar esperando. Isso é a mais pura verdade. Porém, esse salmo já começa com o adorador falando: eu esperei com paciência, em algumas versões. Em outras versões, esperei confiantemente. Em outras versões, como essa que eu li, a NVI, depositarei toda a minha esperança no Senhor. Primeira coisa que eu destaco aqui é que o salmista vai falar toda a minha esperança.
Essa esperança é no bom sentido, tá? Porque tem dois sentidos de esperança. Por exemplo, você vai casar? Aí a menina fala com todo gosto. Eu tenho esperança que sim. Mas essa esperança é meia... Não sei se ele vai me pedir em casamento. A esperança, no bom sentido, é eu tenho esperança porque eu confio na providência de Deus. Eu tenho esperança não porque pode ser que isso aconteça. Eu tenho esperança porque eu sei que tudo está no controle de Deus. Eu tenho esperança porque eu sei que no tempo certo, no tempo determinado, as coisas vão de fato acontecer conforme o propósito do Deus eterno. Aí eu também destaco aqui, nesse primeiro ponto, né, nessa primeira conversa sobre a esperança que o salmista tinha, é que a esperança dele era no Senhor. Isso aqui é massa, tá? E aí eu já posso abrir aqui um espaço para você começar a desenvolver a sua pergunta de repente, ou a sua reflexão de repente, tá? Ele fala o seguinte: eu esperei com confiança, eu esperei com paciência, eu depositei toda a minha esperança, foi no Senhor. Não foi no homem, não foi na política, não foi na situação adversa, não foi nas lutas, não foi nas condições intelectuais. É interessante que Jeremias tem um texto super conhecido que ele fala o seguinte: maldito o homem que confia no homem. E aí ele fala os dois termos, né? O homem que confia no homem. Só que no original, o homem, o primeiro homem, é o homem intelectual. É o homem que pensa, que raciocina. O segundo homem é o homem humanidade. É o homem de uma forma geral. O primeiro homem que pensa, que raciocina, é o mesmo termo utilizado quando Deus chega para Jó e fala: ei, Jó, tu que é o homem que pensa, intelecto, que sabe raciocinar, me explica essas coisinhas aqui. Vem aqui conversar comigo, vem aqui debater comigo. Esse é o homem que pensa. O outro homem é o que é utilizado no original, é o Adam, que é o Adão, é a humanidade. O que o Jeremias está falando lá é o seguinte: maldito o homem intelecto, que pensa, que raciocina, que confia no homem da humanidade, da corrupção, as coisas terrenas. O que o salmista está falando é o seguinte: eu depositarei toda a minha esperança no Senhor, nas coisas do alto, nas coisas divinas. Somente Ele é que pode me sustentar. Ainda que as lutas, dificuldades venham, eu coloco a minha esperança nele. Segundo ponto rápido aqui é, ainda no versículo 1, ele se inclinou. Mais um mote para você desenvolver as suas questões aí, sua reflexão e trabalhar com o pastor Mano. Daqui a pouco ele vai trazer algumas respostas. Meu povo, para todas as orações, sempre vai existir uma resposta divina. Pastor, um dia eu aprendi que às vezes Deus fica em silêncio. É verdade. Mas até o silêncio de Deus é uma resposta para as suas e as minhas orações. Ele fala, olha, ele se inclinou para ouvir o meu grito de socorro. Que massa. Primeiro, eu coloco toda a minha esperança no Deus eterno, não na circunstância e nem no homem. Segundo, eu percebo que ele se inclina, ele responde às minhas orações, porque não existe tempestade que dure para sempre, eternamente, não existe. O próprio salmista vai falar, o choro pode durar uma noite inteira, a escuridão, a treva, vai durar um tempo, mas logo pela manhã vem a alegria, vem a claridade, vem a luz. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer, vem pela manhã. Aí fala, no versículo 1 ainda, parte C, ele ouviu o meu grito de socorro. Olha que massa. Eu gritei, fui até ele, pedi ajuda e pedi socorro. Minha gente,
Mano Góes, Tiago Silva, para que a gente tenha o cenário mudado, nós precisamos querer. É preciso que haja uma disposição para mudar o cenário. O processo de transformação que acontece na minha vida, na sua vida, passa diretamente pela disposição. Eu preciso querer mudar. Quer ver uma coisa? O filho pródigo tinha tudo que ele queria, que qualquer pessoa podia querer. Só que ele decidiu seguir um novo rumo, seguir um novo momento. Até que, um certo dia, ele cai em si. O texto vai dizer que, caindo em si, percebendo, se dando conta, ele tem uma atitude. Eu vou mudar. Eu vou pedir para ser pelo menos alguém ali que trabalha com o meu pai. Alguns que estão próximos a ele. Só existe restauração quando há um desejo. Deus escutou o clamor do salmista. Para finalizar esse primeiro momento, ainda nas primeiras impressões dos salmos, ele fala, ele me tirou. E ele me tirou de um poço de destruição. Deixa eu abrir aqui um parêntese, tá? Esse poço aqui, tá, mano? Ele não é esse poço, essa lama, não é uma lama que tá chovendo, você tá caminhando para ir pegar um ônibus e pisa numa lama, não. Ele estava na lama, ele estava no poço, no fundo, parece que estava no fundo do poço. Aí me traz a memória, quando a gente vê no Novo Testamento, a casa que é edificada sobre a areia. Vem a chuva, vem as águas, o que é que ela faz com o alicerce da casa? Torna uma lama, torna o alicerce numa lama, areia com água, e aí vai desmoronando. Parece-me que esse texto está falando de alguém que não tinha base nenhuma, não tinha mais fundamento nenhum, estava totalmente no fundo do poço, numa lama, sufocado, até que vem o próprio Deus, e tira Davi daquela lama. Tira o salmista daquela situação. Sabe por quê? Porque é Deus, absolutamente Deus, que transforma o nosso viver e o nosso caminhar. É o próprio Deus que transforma as nossas circunstâncias. As nossas circunstâncias. Porque, por experiência própria, inclusive, eu sei que existe um João antes de Jesus e um João depois de Jesus. Um Tiago antes de Jesus e um Tiago depois de Jesus. Um humano antes de Jesus e um humano depois de Jesus. O próprio Deus tira a mim e a você do charco de lodo, do lamaçal de pecado e transforma o nosso cenário. Vale a pena esperar no Senhor. Eu estou fazendo um aparato geral, estou fazendo um apanhado geral para dizer para você que vale a pena, que é bom, que é positivo esperar no Senhor. Porque essa espera pode até parecer cansativa, mas vale a pena, porque a recompensa virá. É a que eu quero, é como eu desejo, não sei. Mas o que eu sei é que o melhor vai vir, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Pastor, mas às vezes é um silêncio, como eu falei. Mas Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Ok? Esse é o primeiro momento, uma introdução para que a gente possa formular algumas perguntas, alguns questionamentos dentro do texto, para que a gente possa aqui dialogando pelos próximos minutos aí, não sei quanto tempo ainda. Amém. Amém. Pastor Mano? Ok. Novamente, boa noite a todos. Espetacular. Eu acredito que esse salmo faça parte dos nossos momentos, ou de vários momentos difíceis da nossa vida, que a gente, com apego, se achegou a esse salmo, né? Na minha vida, várias vezes ele foi muito importante. Ecoou assim muito forte, dando esperança ao coração
dando alívio na dor e dando sustentação, acima de tudo, né, nesses processos de espera. De fato, esperar não é bom. Esperar é muito exigente, né? E no caso aqui, eu diria que quando estamos esperando aqui decisão divina, esperando redenção divina, livramento divino, não é simplesmente esperar, não é deixar o tempo passar, não é aguardar as horas, os dias, os meses ou os anos passarem. Ele tem um modo de espera, né? Ele tem um modo de espera, e a meu ver esse modo de espera vai ser determinante na alegria do recebimento. Portanto, não é simplesmente deixar que o tempo vá consumando o seu querer, né? Na verdade, é esperar de um certo modo. Acho que aqui é significativo a espera desta maneira, né? E pelo menos 2 modos aqui, ele já aponta na própria tradução aí, a gente vai ter, portanto, duas nesse primeiro versículo, duas traduções, né? 2 versões, e uma é esperar com paciência, outra é esperar com confiança, né? Vamos considerar os dois. Até porque no versículo mais à frente, aqui no versículo 4, ele vai falar também sobre que o homem é feliz quando ele põe no Senhor a confiança. Portanto, esperar no Senhor, primeiro diz que eu posso estar com isso controlando a minha precipitação. Porque é muito natural quando nós queremos muito alguma coisa, quando estamos muito ansiosos por algo, a gente queira dar uma mãozinha para Deus, né? A gente queira colocar em prática as nossas possibilidades. E aí o João Paulo já falou muito bem sobre essa questão do confiar no homem, né? Portanto, a gente pode pensar aí como confiar em si também, né? Ou nos meus modos, nas minhas estratégias, nas minhas possibilidades, né? Na minha maneira. Então, assim, esperar no Senhor, de imediato ele contém os meus impulsos, as minhas precipitações, as minhas possíveis decisões equivocadas, né? A esperar no Senhor já nos coloca num modo diferente. E isso é que vai fazer toda a diferença, né? É uma espera com paciência, porquanto o tempo de Deus não é igual ao nosso, o fazer de Deus não está condicionado ao nosso, a intervenção de Deus é segundo a sua perfeita vontade, e não a minha falível e imperfeita vontade. Esperar com paciência está, portanto, trabalhando a nossa vida nesse crescimento, nessa percepção, nessa maturação da própria vida, né? Nessa aquisição de sabedoria, né? de graça, né? Ao lidar com coisas que a gente quer passar rapidamente, que a gente quer superá-lo. Portanto, esperar com paciência, esperar com confiança. E confiança vai ser tudo, né? Não é uma espera à toa, não é uma espera lotérica, né? Se der certo ou se não der, é uma espera com confiança, né? Ele não tem dúvida de que o Senhor vai atender, de que o Senhor vai ouvi-lo. Ele está só esperando quando o Senhor vai fazer isso e como o Senhor vai fazer isso. Ele já deletou a confiança em si, portanto, ele não vai pensar como, porque ele não quer fazer, ele quer agradar ao Senhor, e ele vai esperar. Portanto, esperar com paciência, esperar com confiança vai fazer toda a diferença. Daí sim, o tempo vai trabalhar a nosso favor. Se eu simplesmente espero sem paciência e sem confiança, o tempo vai ser contra nós. Mas se eu espero com paciência e com confiança, o tempo vai estar a nosso favor. E o que dá essa segurança no salmista? É que garantias, digamos assim, ele tem. Primeiro, por todo o contexto, ele conhece, sabe quem é Deus. E isso, logicamente, eu podia dizer que é tudo, né? Ele sabe de quem ele está falando. E aí ele dá pormenores aí do agir desse Deus, do modo de ser desse Deus. Então ele olha para tudo isso e a confiança é inegável. Por quê? Porque ele está diante de alguém que ele sabe que pode confiar.
ele sabe que pode esperar. Não é alguém que está ali, quem sabe ele vai atender, né? É Deus. Ele traça aí os pormenores, né? É como que ele desse aqui o perfil desse Deus, dizendo, olha, ele é tudo isso. Por que eu não vou esperar? Tá certo? E, mais ainda, ele tem aí também um relato, e parece-me que ele relata, quando ele está dizendo, tirou-me do poço do lago horrível, do charco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha, pôs um novo canto. Parece que ele está trazendo assim à memória, né, os atos de Deus que já aconteceram na sua vida. É como se não é a primeira vez que eu estou passando por isso, não. E não é a primeira vez que Deus vai agir a meu favor, não. Né? É como se ele dissesse, eu conheço o Senhor de outros tempos, de outros momentos, de outros apertos, de outros salvamentos. Né? Deus se achegou e fez isso. Então ele fica, é como que ele estivesse aqui relembrando, alimentando a memória, né? Para assim agigantar aqui a confiança. Ele é o Deus que já me tirou do lago, ele me livrou do lodo, ele pôs meus pés, foi numa rocha, ele tem firmado os meus passos, ele já colocou um cântico na minha boca, eu sei, eu já vi ele fazer isso. Não tem por que agora eu me desesperar. Portanto, esperar com confiança. Esperar com confiança. Esperar com paciência. Esperar no Senhor. Porque isso é que faz toda a diferença. Como João Paulo bem frisou, não é simplesmente esperar. Não é simplesmente esperar. É esperar em Deus. E do modo, digamos assim, do modo correto. Certo? Com paciência, com confiança e trazendo à memória aquilo que Deus já fez, sabedores nós de quem Ele é. E aí, Tiago? Mano, rapidinho aqui, Tiago. Fala, rapidinho aqui, ó. Essa história de esperar e de ser um momento, um tempo de espera diferente, né, como você citou aí, é o que a igreja faz esperando o retorno de Jesus, esperando a vinda de Jesus. Legal. A gente está esperando com paciência, confiadamente, mas não é uma esperança, cara, será que vai acontecer? Não, é uma esperança certa, convicta. A gente sabe que ele vem. A gente sabe que ele vem. Legal. A gente poderia Inclusive, esperar... João Paulo, essa esperança desse modo aí, com essa certeza e convicção, ela modela as nossas ações. Perfeito. O nosso modo de viver, ela modela as nossas expectativas, então a gente não vai estar aí à toa. A gente está vivendo de acordo com essa grande esperança. Massa, é isso aí. Vai lá, Tiagão. Legal. Bom, lembro mais uma vez os irmãos que vocês podem participar aí no chat, colocando seus comentários, suas perguntas, tá? A irmã Eneida comenta: a ambiência do esperar no Senhor é a escola de aperfeiçoamento para aprendermos a confiar em Deus. E ela complementa dizendo: o modo espera é aguardar sem pressa, sem inquietude, sem queixa, sem murmuração, né? A Joana Dark lembra que trazer sempre à memória o que nos dá esperança. Né? Você também da nossa comunidade CHJ pode enviar suas perguntas por WhatsApp, se assim preferir, tá? Eu já recebi aqui algumas perguntas. A primeira dela: Deus trabalha em nosso favor, mesmo a gente não sabendo esperar com fé? Eita! Deixa eu só fazer um comentário em relação ao Lamentações 3:20, eu acho, 3:21 da Joana, quando ela fala sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Cara, esse é um desafio, mas, de fato, é um alimento muito válido, né? É um exercício muito válido, porque se eu começar a trazer memória só poluição, só corrupção, só coisa ruim, de fato, a minha expectativa, a minha esperança vai estar corrompida, vai estar embaçada, entendeu? Quando eu trago a memória, me alimento, me exercito de coisas boas e positivas, aquilo que me dá esperança, realmente o meu caminhar fica mais gostoso, fica mais verdadeiro, eu diria, fica mais fiel àquilo que eu tenho sentido. Okay. E aí a pergunta qual é a outra pergunta aí? O Mano Deus vai falar? Trabalha... Vai falar, Mano? Vamos falar junto aí. Repete a pergunta. Pronto. Deus trabalha em nosso favor, mesmo a gente não sabendo esperar com fé? Não. Quem mandou a pergunta?
A pessoa colocou entre parênteses não identificar o meu nome. Tá certo. É, eu diria que há casos e casos. Vamos supor, se você lembra do caso da morte dos primogênitos lá no Egito, Deus deu uma ordem para o povo, né? Se tranca na casa, junta a família, celebra a ceia rápido, né? Estejam prontos para partir a qualquer momento. Então, o povo ficou lá. E eu tô entendendo que naquele dia rolaram todos os sentimentos no coração. Eu acho que não estava só lá aquele que estava convicto, cheio de fé, muito pleno do que ia fazer. Mas acredito que tinha gente lá apreensiva também. Tinha gente apreensiva. Tinha gente que estava lá sobre a agonia, né, do receio, como é que vai ser, tem muito soldado aí, será que vai dar certo? Moisés falou. Eu acredito que há muitos sentimentos rolando. Agora tem um diferencial. E qual é o diferencial? Há aí uma palavra divina, uma promessa divina. Então, quando há uma palavra divina, uma promessa divina, né, todas as coisas se configuram a ela, tá certo? Se configuram a ela. Deus disse, Deus vai fazer porque Ele é fiel para fazer. Ele disse que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Então, quando há uma palavra, um desígnio aí anunciado de Deus, né? Ó, aguarde, espere que vai acontecer. Vai acontecer. E daí é possível que até em alguns momentos a fé vacile e a gente resvale na confiança, fique receoso, mas se Deus agiu e tratou dessa maneira, é certeza que Deus fará, porque Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece, né? Agora, é natural que isso não seja um processo constante na vida do cristão, porque Deus trabalha assim para que ele amadureça, ele cresça, ele avance, ele se torne uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais confiante no fazer de Deus, no realizar de Deus. Portanto, eu digo que a caso e caso, normalmente o Senhor espera um feedback, né, nosso para ele, né, de termo de resposta de fé e de confiança, mas pode acontecer casos, sem dúvida alguma, que mesmo no nosso vacilo humano, Deus se mostre fiel, porquanto ele colocou a palavra dele em jogo. Quando a coloca, eu não tenho dúvida de que o Senhor, mesmo no meu desespero, ele vai atender. Né? Só um exemplo, que é um exemplo. Deus promete para Abraão, vou te dar um filho. Espera. A espera de Abraão foi cruel, gente. Não é as nossas esperas. Espera. E Abraão e Sara ficou. Não, esperei demais. Bateu o desespero. E agora? Deus tinha prometido. O que é que ele fez? Apressou as coisas. Deu um jeitinho. Esse jeitinho sem eliminou fé, né? a promessa. Sem fé. Sem fé. Eliminou a promessa de Deus? Não. Aconteceu. Agora sim, as consequências da precipitação de Sara e de Abraão recaíram sobre eles? Recaiu. Sim. Então a gente tem aí 3 situações. A palavra de Deus dizendo espere, a precipitação de Abraão não esperar, as consequências da precipitação dele, e mesmo assim Deus depois cumpre tudo. E há em tudo isso aí um processo de maturação espetacular. Sem dúvida alguma, o homem, Abraão, sai dali solidificado, a tal ponto que, quando Deus, a segunda vez, prova ele nessa dimensão, diz, agora eu quero teu filho. Abraão ele nem duvida. Ele determinadamente faz. A primeira experiência, você acha que não ajudou, não? Cara, isso é incrível, né? Então, acontece. Eu acho que é nessa direção. Não é bom a gente ter módulos, fórmulas mágicas, mas está dialogando com Deus, né?
na caminhada, nesses fatos e aprendendo acima de tudo. Algumas vezes a gente vai dar uma resposta negativa para Deus e Deus, por sua fidelidade, mesmo assim, vai ser misericordioso para conosco. Outras vezes ele quer que a gente aprenda, porque quando vir uma coisa maior ainda, a gente tem a maturidade suficiente para lidar com isso. Ok, pronto, né? Legal. Tem outra pergunta aqui. É preciso passar pelas lutas para entender o plano de Deus? Não sei se é preciso, mas o que é que o salmista vai falar aí, ó? Ele me tirou de um poço de destruição. Quando a gente pensa no fundo do poço, aí tem até aquela velha ilustração, né, jargão. Quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde ir, você tem que olhar para cima, né? Acho que é mais ou menos isso, sabe? Quando eu estou na luta, na dificuldade, quando eu estou na adversidade, aí eu acabo tendo algumas experiências e percebendo que ele é comigo. O poço aqui, eu posso traduzir como um momento em que a gente percebe que reconhece, né? a gente reconhece que precisa de um salvador, precisa de alguém, precisa de ajuda. Então, como o Mano falou aí, usando o exemplo de Abraão, ele teve uma experiência absurda, gigante com Deus, embora não tivesse fé suficiente para que o propósito de Deus acontecesse. Ele questionou. Olha para a mulher de Abraão, quando ouvia essa conversa de que ela ia engravidar, o que é que ela fazia? Dava um sorrisozinho maroto, né, cara? Dava um sorrisozinho meio sem graça, assim como quem diz, que conversa é essa? Mano? Só que depois dessa experiência, como o Mano falou, meu irmão, fantástico. Então, eles precisaram passar pela dor do poço, do luto, da dificuldade, tiveram a certeza do cumprimento da promessa por parte de Deus, embora eles houvessem falhado, para que, a partir daí, ele de fato fosse conhecido como o amigo de Deus. Então, Paulo vai falar isso lá em Romanos também, que as lutas, as tribulações têm tem um propósito, tem uma sequência até gerar a esperança. Então, assim, cara, eu não sei se é preciso passar pela luta. Agora, se eu passo pela luta com a consciência de que Deus controla todas as coisas, de que Deus tem um propósito em tudo isso, quando eu leio o Evangelho lá em Romanos capítulo 8, quando fala que todas as coisas cooperam, contribuem, envolvem, preparam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu começo a entender melhor essas dificuldades que o cristão, que o homem, que a mulher atravessa para se aproximar cada vez mais de Deus. Ao invés de se afastar, se aproximar. Ao invés de se revoltar, aprender a esperar e, de fato, ter essa consciência, essa esperança. Legal. Boa. Mais uma pergunta que vem com não informe meu nome. Quem sofre de ansiedade estaria pecando em não saber esperar? Chama a Narinha aí, por favor, para acudir a gente. Cara, a gente encontra diversos textos aí nos aconselhando a não estarmos ou nos encontrarmos ansiosos, né? A gente encontra aí textos abundantes na Bíblia Sagrada. Apesar de que tem situações, cara, que fogem do nosso controle. Eu particularmente, não sou especialista no assunto, né? De fato, teria que ser algum profissional para falar sobre a saúde mental, certo? Agora, olhando para o Evangelho, né? Olhando para a Bíblia, eu percebo que Jesus, ele trabalha com homens e mulheres normais, que têm seus sentimentos normais. Os apóstolos, os discípulos, ninguém são super-heróis, ninguém são super-homens e super-mulheres. A gente encontra, inclusive, exemplos na Bíblia de profetas
depressivos, desesperados, angustiados. Então, eu, sinceramente, não posso atestar como um pecado, não. Óbvio que tem casos e casos, casos e casos. Mas, em linhas gerais, eu não posso atestar como um pecado um momento de angústia ou de ansiedade, um momento de dúvida ou questionamento. Eu, honestamente, não vejo assim, tá? Repito, em relação à saúde mental, não sou especialista, não posso falar. Mas quando eu recorro ao texto bíblico, na maioria das vezes que eu encontro homens e mulheres ansiosos, recebem uma palavra de encorajamento do Senhor Jesus. Encorajamento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha o lírio do campo. Olha os pássaros. Essa galera aí não trabalham, mas vestem bem, comem bem. Será possível que eu também não possa fazer a mesma coisa com vocês? Ele não está dizendo que é pecado você andar ansioso, mas ele fala, não andem assim. Cuidado com isso, né? Pensem melhor, eu cuido. Enfim, ele encoraja, ele não pune, ele não joga no inferno, não julga, mas ele encoraja, ele dá uma palavra de ânimo, de incentivo e fala, sou eu que cuido de todos eles. Concordo plenamente, é isso mesmo. Inclusive, o simples fato de Jesus mencionar este quadro, esta situação, esta possibilidade, já é uma afirmação de que nós vamos lidar com ela. Então, ela seria uma realidade na vida dos seus discípulos, né? Ele não está isentando, eles não são super-homens, como o João Paulo falou, nem robôs, nem anjos, né? Somos seres humanos. E Deus compreende bem isso. É como assim, ó, ele fala sobre perdão, sabia que a gente ia cometer erros, né? Fala sobre justiça, sabia que a gente ia lidar com injustiça. Então, assim, é como que Jesus trabalhasse preventivamente. Ó, tu vai ficar ansioso, mas, ó, quando tu estiver ansioso, confia, eu estou dizendo para ti, tu vai se afligir, tu vai sentir, cara, mas eu vou estar lá, né? Estou te prometendo que eu vou chegar junto, né? Você pode crescer com isso, aprender com isso, né? Não chegue ao limite do desespero. Algumas vezes as coisas vão ser tensas mesmo, né? E eu sei que vai ser, né? É como se Jesus dissesse assim, olha, eu conheço a tua estrutura, eu sei disso, tu vais padecer isso, e a gente vai estar junto. Eu acho que é bem emblemático aqui a previsão da negação de Jesus por parte de Pedro, né? Ali fica bem claro, talvez a gente diga assim, não vou ter ansiedade nenhuma a lidar com certas coisas, mas na hora H, é hora H, né? É estrutura humana, né? A gente vai esboçar reações, porque isso é natural, né? Eu penso que essa antecipação de Jesus é que dá uma certa segurança. Então, Pedro, quando cometeu lá a besteira, ele pensou na cabeça dele, ele não agiu como Judas, né? Não tem mais jeito. Mas ele viu, o Senhor tinha dito, e é assim mesmo. E ele estava certo, né? E com certeza lembrou-se do olhar misericordioso de Jesus Cristo para ajudá-lo, para mantê-lo. O bom é isso. Isso que o João Paulo falou é isso mesmo. Já é um bálsamo sobre a possibilidade da dor, né? É a gente já ter essa palavra de consolo, de afirmação, de esperança, né? Dizendo que você pode superar, você pode superar. E eu acho que o caminho é por aí, né? Além, vamos ter outras considerações. Vamos fazer considerações biológicas relacionadas ao corpo, né? Porque essas reações podem diferenciar de pessoa para pessoa, né? Alguns vão ter mais controle emocional, outros menos controle emocional. Alguns vão ser mais emotivos, outros menos emotivos. Então, as reações são bem diversificadas. No final de contas, o que está em questão não é a nossa aflição, mas é a palavra de Jesus oferecendo alívio nessa aflição, né? Nesse momento. O principal é isso aí, né? Eu acho que aí é a base de tudo.
Diga, JP, você que está querendo dizer uma coisa aí. Cara, olha, o Salmo 42, Senti no ar. o Salmo 42, dentro desse contexto, ele fala assim, ó, o salmista fala, por que está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Aí ele continua, espera em Deus. Olha que massa, né? Dentro do contexto. Espera Deus, em Deus. Ainda verei a salvação face a face e tal. Quer dizer, não é normal, mas é comum isso acontecer. O texto bíblico está recheado dessas situações. Agora espere em Deus. Espere em Deus. Não é pecado, não. E não busca isso, não. Te busca, muito pelo contrário, né? Busca acompanhamento profissional, caso você veja que existe necessidade, ora, busca ajuda pastoral, aconselhamento e tal. Mas, cara, pecado não é. Pecado não é. Não é normal, mas não é pecado. É mais comum do que a gente possa imaginar. Boa, JP. Verdade. João Paulo, muito legal essa... Desculpa, Tiago. Então, pode falar, muito mano, legal pode essa falar. conversa que o salmista tem com ele mesmo, né? Muito legal essa 42. conversa que o salmista tem com ele, né? Isso é muito legal. Então ele está falando aqui, a minha alma está aflita aqui, mas a minha confiança aqui está aqui do outro lado, elas estão aqui negociando, dialogando uma saída. E isso é bacana, isso mostra exatamente essa esperança que move o coração do crente, né? Porque ele está vivendo aquilo, mas ao mesmo tempo tem uma força maior, que aí no caso é a de Deus, é a promessa de Deus, é a presença, alimentando aquilo que pode superar a sua fragilidade, o seu medo, o seu receio, a sua ansiedade. Foi mal aí, Thiago? Fica à vontade. Eu andava em crise até conhecer o Salmo 42. Eu falava, cara, eu não posso ser normal, eu falo sozinho. Eu fico conversando comigo mesmo. Aí eu descobri que o salmista também é, mano. Ele com 42 ele fica falando com ele mesmo, com a alma dele, ó. Então pronto, então estamos em casa. Boa, gente. A Ineida, ela pergunta, esperei com paciência, significa esperei esperando? Ó, quem vai falar isso é o Mano, tá? Que ele vai falar melhor, mas deixa eu só dar um toque aqui. Tem um estudioso aí que ele diz que no original nem tem esperei com paciência, nem tem esperei com confiança, nem tem como tá na minha versão aqui, depositei toda a minha esperança. Claro que, pelo contexto, nós temos essa ideia, mas no original tem a ideia de cavar, ou seja, esperei. É como se ele estivesse falando, cara, eu esperei de novo, passaram 15 minutos, eu continuei esperando. 1 hora, eu esperei. 1 mês, 1 ano, 10 anos, eu continuei esperando. E aí, se a pergunta é esperar do verbo esperar? É esperando do verbo esperar? Eu penso que é esperando do verbo esperançar, sabe? Eu estou esperando na esperança confiadamente de que vai acontecer. Eu esperei cavar. Eu esperei. E vou esperar até onde for necessário. Porque eu sei que vai vir a resposta de Deus. É só isso assim que eu penso mesmo. Legal. É esperar com esperança, né? Que é a ideia do verbo esperançar, né? Esperar com esperança. Eu acho que é isso aí mesmo. Isso é engraçado. A Bíblia tem uns casos que são extraordinários. Por exemplo, se você vai lá para Hebreus 11, quando ele fala dos heróis da fé, e que intitula lá, ele vai falar das pessoas que esperaram e receberam, das pessoas que esperaram e meio que receberam pela metade, e vai falar das pessoas que não esperaram, ou aliás, que esperaram e não receberam. Mas a ideia, tudo é que todos eles receberam. Mesmo aqueles que não receberam. Só oraram pelos mortos e os mortos ressuscitaram, receberam o seu pedido. Outros foram mortos a fio da espada, foram abandonados neste mundo, né? Aí ele vai dizer, esses que esperaram e nada receberam, não receberam porque Deus não queria dar nada para eles, porque Deus tinha algo melhor para eles. Aí coloca uma esperança que tira de ordem todas as nossas expectativas,
a nossa maneira de pensar, ele projeta uma esperança inigualável, né? Imensurável. Aí ele diz, esses ali, Deus tinha algo melhor. A esperança deles era bem superior à daqueles que receberam o resultado das suas esperanças, das suas promessas, das suas orações, né? Então a espiritualidade lida com com essa dimensão da vida, Isso é muito bacana. Isso é que é um conforto que está para além da compreensão humana, da cogitação humana, né? Porque acho que Paulo entende bem isso quando ele diz assim: se esperarmos somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Legal. Ele está falando, né? Então, novamente, o verbo esperar aí, né? Numa dimensão, numa ultradimensão, né? A dimensão da espiritualidade, da eternidade de Deus, que ultrapassa todas essas nossas limitadas esperanças. Acho que é por aí mesmo, João Paulo, concordo contigo. Só abrir um parênteses aqui, quando o pastor Mateus não tá, todo mundo concorda com todo mundo aqui, né? Ele sempre muito polêmico, né? O diabo fica bem mais leve quando ele não tá participando, né? Um abraço pro Mateus. Que maldade, velho. Vamos continuar aqui. O Amon Dias, ele comenta, excelente colocação, meu pastor JP, show, muito edificante, abraço pro Amon. Eu recebi aqui outra pergunta. Eu recebi outra pergunta aqui por WhatsApp. No enfrentamento das dificuldades, enquanto esperamos o tempo de Deus, qual a qualidade é indispensável? Um de cada vez, calma. Um de cada vez. Cara, é assim, eu acho que fé cabe bem em todo lugar. Ele diz, essa é a esperança que vence o mundo, é a nossa fé. Então é a palavra. Então, a fé é dessas coisas incríveis. A fé, ela opera. O exemplo que eu acabei de dar, né? Ela opera tanto gerando o milagre, né? Como ela opera dando-nos resistência para lidar com aquilo que a gente não está sabendo lidar, ou tem dificuldade de lidar. Ou seja, às vezes vem o escape, o livramento, a salvação, né? E às vezes, né, a fé nos dota de resistência, de lidar com aquilo, de enfrentar aquilo, de avançar, sem deixar que aquilo consuma a sua esperança, a sua espiritualidade. Eu acho essa fé, a meu ver, extraordinária, né? Porque a fé não é só como as pessoas querem ver aí, essa cor tipo o gênio da lâmpada, né? Não, estou ansioso, necessitado, peço um desejo, Deus atende, pronto, é fé. Fé é muito mais do que isso, né? Então Deus, algumas vezes, vai responder. Outras vezes ele vai, como João Paulo falando no início, silenciar, né? Então, e outras vezes ele vai nos dar resistência. O exemplo de Paulo também acho que ajuda nesse sentido, quando ele fala lá do dilema que ele tinha um tal de espinho, que a gente não sabe o que é, se cogita muitas coisas, eu não vou arriscar também a criar mais uma teoria, né? Mas o fato é algo que incomoda ele, ele não está satisfeito com aquilo, e ele pede para Deus retirar, né? E Deus simplesmente lhe diz, a resposta que vem é Deus lhe trabalha, ajuda ele, auxilia ele com graça, né? Não, vou te dar graça para tu conviver com esse espinho. Cara, isso ali você pensar assim, meu Deus, né? Mas ali é a proposta de Deus. Então, e o que é que vai operar ali fé? E se tivesse resposta imediata, o que é operar fé? Se fosse receber só fé, então a fé ela está mediando todo tipo de esperança. Quando a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem tem fé tem que acreditar que ele existe, que ele é galardoador daqueles que buscam a ele. Então, a gente pode dizer que há pessoas que, por exemplo, morreram nas suas esperanças, sem ter alcançado. Não tinha fé, tinha. A fé dela venceu o mundo. A fé dela nunca fez ela voltar e olhar para trás. A fé dela levou até, né, a própria morte e daí o encontro com o Senhor.
e se manter fé. Isso é fé extraordinária, né? É esperar com fé, que a fé não pode faltar. Podemos acrescentar muitos outros elementos, sem dúvida alguma, mas fé é dessas coisas, como eu disse, que cabe bem em todo lugar, em todo lugar. É isso, eu concordo com o Mano, até porque eu estou esperando algo que eu não estou vendo. Eu tenho convicção de que vai acontecer, mas eu não estou vendo. E isso é fé. É a certeza daquilo que vai acontecer, que vai chegar. Eu não estou vendo ainda, mas eu sei que eu vou contemplar. Então, eu concordo com o Mano que fé é indiscutível. Aliás, talvez seja a principal, concordo que é a principal qualidade. E claro, uma xícara de café não faz mal a ninguém, né? Leva um cafezinho também para esperar. Se for acompanhado de biscoito aí, então... Legal, legal. Bom, nosso amigo Moisés Dias, abraço para o Moisés, ele fala: somos falíveis e vacilantes, mas o Senhor lança sua palavra sobre nós. Então, debaixo da sua palavra, recomeçamos cheios de certeza e convicção, reconhecendo que ele de fato não nos abandona. O seu tempo é o Kairos de repente. Eu tenho mais uma pergunta aqui por WhatsApp. Deixa eu abrir aqui de novo. Quem não espera na esperança revela-se como anticristão? Quem não espera na esperança Revela-se como anticristão? Não, eu acho que não. Eu acho que. Cara, eu penso assim, tá? Aí eu volto lá, o Paulo, Romanos, capítulo 5. É um processo, tá? É um processo. No primeiro momento lá que o Paulo fala da tribulação, ele não está dizendo que as pessoas já têm que ter esperança no primeiro momento. Não, ele vai falar tribulação produz, até chegar na esperança. No primeiro momento lá que a palavra de Deus chegou, a promessa de Deus chegou até o Abraão, ele não tinha esperança. Ele tá bom, tá certo, vai acontecer, a gente vai dar um tempinho aqui. Chegou um momento que ele falou, quer saber? Acho que o Deus se enganou um pouquinho, mas eu vou ajudar. Senhor, tem uma mulher aqui que a gente vai dar um jeito e tal, e tal, e tal. Então, não é que o Abraão já esperasse, já tinha esperança desde o início. Não, foi um processo. Ele precisou passar por algumas coisas. O Abraão não era, se fosse hoje, um anticristão por não ter esperança. Ele precisava passar por um processo. O Paulo está dizendo o quê? Aquele que tem tribulação, mas não tem esperança ainda, não é que ele seja um anticristão, é que ele precisa passar pelo processo. Então, eu não concordo que aquele que espera sem esperança é um anticristão, mas é preciso, sim, ser trabalhado essa convicção, essa esperança, essa fé. E aí, em muitos momentos, com base bíblica, inclusive, eu vou ter que chegar ao poço, eu vou ter que chegar na lama, eu vou ter que chegar na corda bamba para que eu reconheça isso, para que eu entenda isso, e a partir daí tenha aquela verdadeira esperança. Ok. Quer complementar, pastor Mano? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente não tem muitos elementos para trabalhar, a não ser aqueles elementos da descrença no sentido de abandono da fé, né? Aí sim, mas disso Paulo diz lá que nós não somos desses, né? Que olham, que voltam para trás, que desistem. Nós somos daqueles que caminham. Agora, esse caminho pode ser um caminho a passos curtos, pesados, lentos, com dores, sofrimento, né? Com receios, medos, com algumas doses de desespero às vezes, mas se continua na jornada, o importante é continuar na jornada, né? Eu acho que não há esperança para quem volta atrás, para quem desiste, né? Mas para quem continua na jornada com dores, com sofrimento, com receios, com limitações, mas continua na jornada. Aí a Bíblia diz que nós somos destes. Os cristãos tem esse perfil, né? Tem esse perfil. A gente vai esperar, algumas vezes
vamos nos precipitar, não vamos usar todo o potencial de fé que a gente tem, né? Vai ter vários percalços, né? Mas eu acho que quando a pessoa continua ali persistindo, é porque de alguma maneira ela tá esperançando, ela está esperançando, viu? Mesmo que aos olhos, às vezes aos nossos olhos, pense assim, não, a pessoa, ninguém tem termômetro para julgar isso, né? E o juízo divino está muito para além do nosso, nós somos limitados, né? Aí as nossas recomendações é que sejamos misericordiosos, né? Com todos, é a recomendação bíblica. Misericordiosos com todos, porque a gente não sabe quem é quem, né? Nesse mundo, né? Nesse mundo da fé. Então, recomendar isso a Deus e estimular, como o João Paulo falou muito bem no começo, estimular, né? Esquecer a palavra, estimular, inspirar o outro, né? A lutar, a esperar, a avançar, a aguardar, a confiar, a ter fé, porque essa é a vida da espiritualidade mesmo. É alguém que, como Paulo disse, firmou o propósito na frente e a gente vai. Desce, sobe, plano, chuva, sol, com resistência, sem resistência, chorando ou choramingando, com alegria, com disposição e às vezes com preguiça, mas vai indo, né? Então isso é muito importante. E aí, é porque a caminhada tem essa possibilidade que a gente falou desde o começo, né? Do aprendizado, da maturação. A ideia é que a gente vá crescendo, maturando a espiritualidade, né? E até ser homem perfeito, né? Como a Bíblia nos recomenda lá. Ok, Thiago? Bom, nós já estamos caminhando para o nosso final, tá? Eu tenho só mais uma pergunta aqui que eu recebi. Conversa, mas já? Já estamos caminhando para o final. Bom, por que a relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas da teologia? E essa pergunta requereria umas doses de silêncio, reflexão, pesquisa, para poder Rapaz, responder. Acho que e para mim, muito tempo de pesquisa, de estudo. Sei não. que são duas coisas que estão para além das nossas compreensões, né? Começar uma definição, que é o tempo. Então Profundo, hein? aí já seria já uma coisa para deixar todo mundo parado e mexer com a cabeça, refletir. O que é o tempo? Né? O que é que a gente está definindo como tempo? Né? O fato é que nós não temos controle nenhum sobre ele. O tempo é uma invenção divina? É uma expressão do próprio Deus? Porque, por exemplo, se eu imagino o tempo, eu dou limites de início e de fim, ou como Deus, ele também é eterno. Quando a gente diz que o tempo começou? Foi a resposta daquelas de assim, doidar a cabeça, né? O que é certo é isso, eles são, para nós ainda, fazem parte do grande mistério da vida, né? É o misterion de Deus, né? Aquilo que ultrapassa as nossas compreensões, né? Se quiser pensar academicamente, né? E tem aí o livro do Steve Hawkins, né? Ser e Tempo, né? Que vai trabalhar esses conceitos, né? Mas aí é numa dimensão bem científica, né? Bem científica, né? E a nossa relação com Deus seria disso com Deus seria exatamente essas proporções gigantescas de ser, né? Divino, de Deus e de tempo que os nossos conceitos são tacanhos para poder definir, né? Para poder definir. Uma coisa é certa, quando você espera em Deus, você também está esperando no tempo, né? Porque tem que esperar e aí o tempo, né, vai acontecer junto com isso, né? Eu acho que são bem amigos, viu? Deus e o tempo. Por isso que a Escritura Sagrada diz que um dia para Deus é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, tá? Eu lembrei da piada do cara que chegou para o pai e disse assim, pai, chegou para Deus e disse, Deus, é verdade que um dia para ti é
Um dia para ti é como 1000 anos, e 1 milhão é como 1 centavo. Aí Deus disse, é verdade, meu filho. Aí você, opa, então me dá 1 centavo. Aí Deus disse assim, espera só um minutinho. Pronto. Então, espera. Essas categorias são altas demais pra gente. Então, para a gente encerrar, eu tenho aqui uma... Vai complementar, João Paulo? É complexo também. Não, Tá. Temos não aqui mais uma considero. pergunta da... Temos mais uma pergunta aqui da irmã Eneida. Como devemos esperar por algo que precisamos urgentemente? Eita, Jesus. Primeira coisa é entender a relação entre Deus e o tempo. Não, tô brincando. Não, tô brincando. A primeira coisa é entender que o tempo de Deus não é o meu tempo, tá? Eu posso estar querendo urgentemente. Eu acho que é para hoje, é para já, é para ontem. Mas às vezes é justamente nessa urgência que Deus quer tratar comigo. Pode ser que Deus esteja utilizando justamente essa situação para chamar a minha atenção, trair a minha atenção. Poxa, eu tentei isso, não deu. Então eu vou mexer com algo urgente para que você possa... Pode ser, tá? Não estou dizendo que é isso não, mas é uma condição. Deus tem... o tempo de Deus é diferente do nosso. Para mim pode ser urgente, para ele talvez não seja. Talvez a urgência que eu pense seja... sei lá, a vacina para vacinar todo mundo, hoje a gente voltar a ter os cultos presenciais. Mas no tempo de Deus, a urgência não é a vacina para a gente voltar aos cultos presenciais, é para você ficar em casa com a sua família, valorizando os seus filhos, a sua esposa, coisa e tal. Então, assim, tem muita coisa que a gente não consegue compreender. Eu posso achar que o meu tempo é hoje, mas Deus pode estar utilizando essa necessidade atual para tratar com a minha vida. No salmo que nós lemos, no versículo 5, ele vai falar uma coisa que chamou muito a minha atenção. Pelo menos na versão que eu tenho aqui, eu não li hoje em outras versões. Ele fala assim: pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aí no finalzinho, muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Talvez você eu possa estar precisando de algo urgente, que eu não tenha como viver sem isso, mas Deus está provando para mim e para aqueles que estão à minha volta que sim, é possível viver sem isso. Aqueles que estão à minha volta vão temer a Deus através do seu testemunho, através da sua vida, que você declarava que não tinha condições. Hoje, com um novo cântico, aí as pessoas acham que esse novo louvor é porque tem que ser músicas novas, as antigas não prestam mais. Não é isso não. Novo cântico é uma nova verdade. É você acreditava que a urgência era isso, porque senão você não viveria sem, e hoje o que sai dos teus lábios é: vivi sem, porque Deus me ajudou. E aqueles que estão à tua volta vão declarar e temer esse Deus. Portanto, eu declaro que o tempo de Deus não é o meu tempo. E é por isso que eu preciso compreender. Pode ser urgente para mim, mas essa urgência pode estar sendo usada por Deus para tratar da minha vida. Legal. Uma das coisas, quando o João Paulo lembrou aí desse versículo, o 3, né? O Senhor pôs um novo cântico na minha boca. E daí, os versículos seguintes, lá embaixo, você vai ver expressões como: preguei a tua justiça, apregoei a tua fidelidade, eu não retive os meus lábios, eu não escondi a tua justiça, eu não escondi o teu louvor na congregação. Então, ele vai falar várias vezes de estar anunciando, né? Ou seja, esperar sem medo de proclamar, sem medo de anunciar, né? É como se assim você abraçasse uma verdade de vida que lhe faz superar todas essas coisas. Aí, o Salmo 23, quando diz o Senhor meu pastor e nada me faltará, né? Carrega muito essa verdade, né?
É porque a ideia, costumeiramente a gente lê o Senhor é meu pastor e nada vai faltar, ou seja, vai ter sempre providência, né? É isso que a gente entende. Em uma das versões que eu li, que achei muito bonita, dizia assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aí muda toda a configuração. Aí não está dizendo que ele é pastor, ele é o meu pastor, ele não vai me deixar faltar as coisas. Ele está dizendo que ele não tem falta de nada. Se tiver, ele usufrui. Se não tem, ele diz isso não está interferindo na sua existência, na sua vida, na sua fé em Deus. E eu achei isso assim um alívio para a alma, né? Eu disse, cara, isso é uma dimensão nova de perceber a vida. Nós criamos muitas necessidades. É verdade que tem aquelas que são prementes, mas às vezes a gente cria muitas necessidades, se angustia por coisas que algumas até Jesus disse, vai adiantar alguma coisa? Quem pode, com toda a ansiedade sua que você tem, acrescentar 1 centímetro à sua estatura, um cabelo à sua cabeça? É tipo assim, vocês estão perdendo tempo, estão de bobeira. Não vai acrescentar, não vai fazer diferença. E o Salmo 23, nessa expectativa de nada terei falta, é tipo assim, ó, se vier de boa, corro dentro, né? Se não vier, cara, tem outra coisa aqui, mas muito melhor, que é graça de Deus, é fé, é caminhada com Deus. Eu acho que é por aí. Legal. Cara, Bom, deixa eu só mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Francisco Barreira, que está nos acompanhando e já mandou aqui uma mensagem para a gente. Muito obrigado, pastor, pela audiência e compartilha com a turma da igreja também. legal, pastor, seja sempre bem-vindo. Bom, estamos caminhando para o final de mais um programa Diálogos Bíblicos. Eu vou passar então para o JP e o Mano fazerem suas considerações finais. Ok, então vamos lá. Eu queria um jogo de verbos aqui no versículo 2, né, que eu achei bonito, né? Quando ele fala de esperou com paciência pelo Senhor, porque ele se inclinou, ouviu o meu clamor. O que é que Deus fez com ele? Deus tirou, Deus pôs, Deus firmou, né? Tirar, pôr e firmar são coisas muito, muito fundamentais na nossa vida, né? Tira porque livra daquilo que era inseguro, né? Põe porque dá um novo espaço, uma nova situação, uma nova condição, né? E firma, né? Essa firmeza final, né, do trabalhar de Deus na nossa vida é fundamental. Então, a nossa esperança é confiar nisso, no Deus que tira, no Deus que tira do lugar desconfortável, nos coloca no lugar seguro e dá firmeza. Aí sim, a gente pode se portar como aquela casa que o João Paulo falou no início, lá na parábola, né, das duas casas, e a tempestade vai vir, vai bater, né? Mas ela vai ficar firme. Essa é o grande trabalhar de Deus na nossa vida, nos dá firmeza para os reveses da vida. Deus abençoe a todos. Legal, ele começa dizendo o seguinte: eu esperei. Ele vai dizer que ele se inclinou e ouviu o meu pedido de socorro. Aí vai fazer todo o desenvolvimento. Lá no final, nos últimos versículos, no último versículo, para a gente não demorar, né? Ele fala o seguinte: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Como é que ele finaliza aí, mano? Meu Deus! Não te detenhas. Não te detenha, não te demores. Vem logo. Cara, nós somos humanos. Aí responde a Eneida há pouco tempo, né? Se eu quero uma urgência, como é que eu vou esperar? Cara, a gente vai se angustiar, a gente vai querer lutar, mas precisamos praticar esse exercício e entender o encorajamento do Espírito Santo em nosso coração, em nosso caminhar. Deus sabe o que é melhor para nós. Somos pobres, somos necessitados, somos falhos, vamos querer resolver do nosso jeito, mas precisamos esperar com paciência, com esperança e confiadamente. Esse é o desafio através dessa palavra, desse salmo, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram, obrigado pela companhia, Mano Góes, o Tiago também, mais uma vez,
É uma satisfação estar com vocês nessa bancada virtual, né? Nessa mesa virtual. Muito obrigado. Legal, a gente cresce muito, rapaz. Eu acho muito, muito bacana. É um momento espetacular. Queria que todos. Acho que, vez por outra, a gente devia convidar aqui um irmão diferente para vir aqui participar com a gente, conversar, porque é show de bola. Valeu, JP, valeu, Tiago, igreja, Deus abençoe a todos. Prazerzão. Esse irmão, inclusive, pode ser esse irmão aqui que deixou um comentário, Raimundo Vasconcelos, ele diz: a verdade é Seja que bem-vindo. a verdade é que muitas, eu acho que seria lutas que atribuímos como importantes, descobrimos depois que não fazia diferença vivermos sem ela. Abraço, nosso querido pastor Raimundinho, legal. O Moisés Dias, ele comenta também: dentro do tempo que tenho, o que me faz caminhar é a sua palavra que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Moisés complementa dizendo: ótimo estar com vocês, uma boa noite. Eneida Amém, Rejane Teixeira, minha maravilhosa esposa, diz bênção. E assim, com esse momento precioso, encerramos mais um Diálogos Bíblicos, né? Agradecemos demais a participação de todos vocês